Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ler do versículo 22 ao 30. Na escola dominical já fomos confrontados em cuidar de algumas partes da nossa vida, e agora nós vamos procurar, com a ajuda do Espírito Santo, olhar, certo, para a nossa vida espiritual. E como o pastor André falou, acho que foi na sua oração, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, não tiveram uma decisão pelo Senhor, hoje pode ser, nesta manhã, a hora oportuna. Lucas capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão e serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Queridos, vamos fazer mais uma oração. E você vai fazer duas orações nesse momento. Por você, peça a Deus que fale ao teu coração, e por mim, para que eu seja nada mais que um instrumento nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, nesta manhã, por tudo aquilo que nós já aprendemos na tua palavra, por aquilo que o Senhor já permitiu que cada um de nós sejamos confrontados. Mas agora, ó Pai, nós lemos a palavra do Senhor. Precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, pela ação do teu Espírito Santo, possa, Deus, falar a cada um de nós e usar, Deus, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele é conhecido, mas eu quero forçar ou focar somente numa frase que nós encontramos aqui no versículo 24. Entrar pela porta estreita. Quando se falou de manhã no estudo do reverendo Ronildo sobre cuidar e trabalhar, nós podemos observar que Jesus, como foi dito, ele não ficava parado, não ficava quieto. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Estava na sua jornada, estava nos seus afazeres, cumprindo aquilo que tinha sido determinado pelo Pai. Mas essa palavra porta, segundo a gente pesquisa nessas Bíblias eletrônicas online ali, no Antigo Testamento aparece mais ou menos umas 690 e tantas vezes a palavra porta. No Novo Testamento, achei pouco, achei estranho, 2 vezes. Mas é óbvio que eu quero fazer também, definir o que é a porta. A porta é uma abertura, uma entrada, onde você sai, onde você entra, no sentido figurado, é entrada, acesso, admissão. A porta é algo indispensável, qualquer construção. Para entrarmos em qualquer lugar, usamos a porta. Mas também, ninguém vai entrar por uma janela ou por outro lado. Isso já tem um nome, que vai ser realmente aquele que não está sendo convidado. Para entrarmos no reino de Deus, temos também que usar uma porta, e essa porta só é Jesus. Essa é a porta. Foi falado de manhã na escola dominical que nós temos que cuidar
do nosso descanso. Mas também nós temos que cuidar, certo, da nossa vida espiritual. Jesus, ele é questionado, ele está a caminho de Jerusalém, como nós vimos no versículo 22 e no versículo 23, ele está a caminho e ele é questionado. E esse questionamento, se alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? E a resposta de Jesus qual é? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Mas quando ele é questionado, agora ele traz esse questionamento para o nível pessoal. Jesus, ele, em vez de dar essa resposta, vão ser tantos, a resposta é, você é salvo? Você tem certeza da salvação? Estavam sendo perguntando se quantos seriam, mas Jesus, ele vai trazer para o outro lado. Vamos cuide da sua salvação. Isso que é interessante, isso que é importante. Como eu disse, a pergunta não é quantos serão salvos, mas se você será salvo ou não. Então, a primeira questão a ser resolvida é se você é salvo, se você tem certeza dessa salvação. E depois nós vamos cuidar, ou depois nós vamos ver quem será salvo. Nós temos que ter essa convicção. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, são tempos conturbados, onde há proposta de todos os jeitos para cuidar da nossa vida, tanto física do nosso corpo, como para a nossa vida espiritual. Há muitas propostas, muitas ideias, tanto no mundo como dentro das próprias igrejas. E é aí que nós temos que cuidar e trazer esse questionamento que Jesus faz, Se você esforçai-vos, a primeira coisa que nós vamos ver é essa, A primeira coisa que nós temos que ter é esforçai-vos. O versículo 24 diz o quê? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não se preocupe com os outros, quantos serão salvos? O que eu que tenho que fazer, o que você tem que fazer, é se esforçar, é se concentrar, é ter a sua atenção, certo? Para se você realmente tem essa certeza da salvação. Em concentrar toda a atenção, a força, para que a porta estreita não podamos passar, mas com eu. Nessa porta estreita não vem orgulho, não passa aquele que está sendo egocêntrico, não passa com os seus pecados. Lá em Lucas 5:32 diz, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ele vem falar é uma resposta que está dando Jesus lá aos escribas e aos fariseus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para entrar, mas temos que seguir agora nos esforçando. E isso nós vamos ver nas Escrituras, essa figura do esforço, quando eu vejo lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 25, que tem uma comparação com um atleta. Diz que, e todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas para o atleta alcançar a sua vitória, o que ele vai fazer? Ele vai se desvencilhar de muita coisa. Ele vai abrir mão de muita coisa. Ele vai abrir mão, inclusive, podemos falar dos prazeres. Mas para quê? Porque tem um objetivo. Ele quer chegar e alcançar a sua coroa, alcançar o seu prêmio. Por isso que vai colocar aqui que todo atleta, em tudo ele se domina, ele se controla, para alcançar uma coroa corruptível. Um prêmio que não vai durar muito tempo. E a gente vê os jornais, pelo menos eu acompanho, veio muitos jornais e notícias assim. Nesses últimos tempos, os grandes atletas, eles têm perdido as suas medalhas. Não lembro quem foi esses tempos atrás aí. Roubaram as suas medalhas, roubaram os seus troféus. Mas nós não, você não. Nós temos que procurar aquele prêmio, aquela coroa incorruptível. Nós, porém, vamos alcançar aquela coroa, aquele prêmio incorruptível. E isso vai requerer um esforço. Nós precisamos de nos esforçar, de viver em comunhão com Deus. E para isso nós temos que deixar muitas coisas. Outro exemplo que nós encontramos é em Filipenses 1:27. Nós vamos ver também. Deixa eu ver aqui. O que diz ali? Filipenses 1:27. Vivei o quê?
acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E é interessante, meus amados, que a palavra de Deus, Deus através da sua palavra, não deixa se você quiser. Ele diz o quê? Vivei. E para viver nós temos que estar, certo, disposto. Aconteça o que acontecer, temos que viver de acordo com o Evangelho. Aconteça o que acontecer, nós temos que ser verdadeiros cristãos. Independente das circunstâncias. Muitas vezes, não sei se aqui vocês já louvam, cantam um cântico que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Só que tem muitas ocasiões que nós temos que, além de expressar isso com nossos lábios, nós temos que colocar isso em prática. Colocar isso em prática. Eu me lembro uma ocasião ali onde nós trabalhávamos, em um momento difícil de uma família, na porta do hospital, se reuniu um grupo de irmãos e familiares, e na rua, de noite, cantamos esse cântico. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Daí a pouco vem a enfermeira. A enfermeira trouxe a triste notícia, humanamente falando. O irmão, o parente que estava internado, partiu. Olha lá. Olha a situação que nós temos que enfrentar. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. É isso que eu creio que nós podemos ver aqui, que o apóstolo Paulo está falando. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, olha que interessante, ouça no tocante a vós outros que estáis o quê? Firmes. O pastor Ronildo faz muitos anos que está aqui. Mas eu também já tenho passado por essas experiências. Quando a gente sai de uma igreja e vai para outro lugar, o que eu quero? É saber que aquelas ovelhas que deixamos estão ali, firmes. Independente dos problemas da circunstância. Por isso é que eu disse que o primeiro ponto, nessa caminhada, para entrar, uma vez ter passado pela porta estreita, precisamos de nos esforçar. Aconteça o que acontecer, eu tenho que estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ser um cristão verdadeiro. E nós vamos enfrentar muitos problemas ainda. Em todas as áreas da nossa vida, da nossa sociedade, inclusive na igreja. Os ataques que nós estamos recebendo, nós temos que permanecer firmes. Nos esforçar. Isso que nós vemos. A segunda coisa que eu posso observar aqui, para entrar por essa porta, é algo urgente. No versículo 25, deixa eu voltar aqui. No versículo 25 do nosso texto que nós lemos aqui, nós vamos ver aqui. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começares a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por que é urgente, amados? Meu pai tinha um costume que depende da tarefa que a gente estava executando no campo, ele falava assim, falta menos que antes. Falta menos que antes, que quando começou. Falta pouco tempo para a volta de Jesus. O reino chegou, esse aqui é o tema, né? Chegou. Mas a volta de Cristo, pelos sinais que nós estamos vendo, falta pouco. E isso é urgente, né? Tendo em vista que essa porta, que Jesus ele vai voltar, e no versículo, como diz aqui, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, não vai ter mais jeito. Lembram? Na arca, fechou-se a porta e começaram a gritar. Eu costumo dizer o seguinte, meus amados, eu vi, estava fazendo um curso em, eu vou falar o ano, mas o pastor é meio avançadinho em idade, né? Em 1999, estava fazendo um curso lá em Patrocínio, e me lembro muito bem que o pastor, o reverendo, esqueci um pastor, um missionário que está na Espanha, ele disse que depois do ano 2000 seria muito mais difícil evangelizar,
Porque na virada do século, né, havia muita história para se contar. E muitos correram para as igrejas, né? E depois nós passamos agora, por um tempo agora, a pandemia. Muitos correram para a igreja. Procuraram cuidar da vida espiritual. E agora como que nós estamos de novo? Como que o mundo está agora de novo? Tranquilão, vida boa, vida mansa. Mas é urgente. Porque Jesus ele vai voltar. E depois que ele tiver voltado, não haverá alvará, não haverá recurso, não haverá nada. Simplesmente, quem é de Jesus Cristo estará com Jesus e quem não é, olha, não vamos falar desse assunto. A palavra de Deus lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não vai adiar, não adie, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Tem muita gente que às vezes fala assim, não deixa eu resolver os meus problemas, deixa eu cuidar um pouco mais da minha vida e depois eu vou para a igreja. Pode ser tarde demais. Cuidado. O dia da salvação é amanhã? Não, é hoje. Olha a sua vida e veja como você está. Nós sabemos quando, o momento que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas ele já está levantando alguns filhos dele. Ele está chamando alguns filhos dele. A gente não sabe que hora nem como. Acho que foi o ano passado. Eu sempre gosto de colocar algumas notícias. Você lembra do ano passado, acho que foi em São Paulo, que teve um avião, não foi em São Paulo, foi um avião que caiu São Paulo, né? Vocês estão ligados então. Pastor, nós estamos dormindo não. Porque de manhã falou, né? Nós estamos dormindo não. Foi em São Paulo. Pensa ali, todo mundo num avião, entra para uma viagem e tem um destino. E esse avião, ele caiu assim, ó. Ah, meus amados, não vamos entrar em detalhe. É por isso que eu tenho que ter certeza da minha salvação. É por isso que você tem que ter certeza da sua salvação. É por isso que você tem que cuidar da sua própria vida, para que depois possamos cuidar dos outros, ou evangelizar nas ruas, sair pregando o evangelho. Por isso que Jesus diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforce-se para que você tenha convicção de que se você partir hoje, estará com o Senhor. Amanhã não, é hoje. É hoje que nós temos que fazer isso. É hoje que você tem que fazer isso. A terceira coisa, o que você tem que fazer? Unir a Cristo, ter comunhão com o Senhor. Mas Ele vos dirá, não, versículo 27, mas Ele vos dirá, não sede de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E aí vem, esses daí estarão fora. Eu tenho que ter uma comunhão com Deus, eu tenho que estar unido ao Senhor. Cada um tem que ter uma comunhão pessoal com Deus. Como que nós conhecemos uns aos outros? Quando a gente conversa, eu gosto de conversar, né? Olho no olho, porque conversar no WhatsApp até que vai, né? Mas aí, de repente, alguém tem umas ferramentas no celular, te bloqueia e faz aquelas coisas. Não, conversa franca é olho no olho. E como é que nós vamos conversar com o Senhor? Como é que eu vou ter comunhão com Cristo? Orando, lendo a sua palavra, buscando Ele face a face, jejum, oração. É aí que eu vou saber, vou ter comunhão com Cristo. Porque senão Ele vai falar assim, não te conheço não sei quem você é não. Você pode até ter falado, vai com Deus, mas que Deus? Aprendi com um pastor lá em Belo Horizonte, eu nunca conheci, mas eu sei que ele fala, Deus te abençoe. Que Deus? Não, o Senhor Jesus Cristo te abençoe. O Senhor é aquele que salva. Lucas, aliás, o Evangelho de João, capítulo 17, todos nós sabemos que é a oração sacerdotal de Jesus. A vida eterna é esta, o versículo 3.
A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a quem? Aquele que foi enviado. Porque senão vai ter aquela desagradável surpresa. Não te conheço. Conhecer. Isso que nós temos que fazer. Isso que você tem que fazer. Nós temos que estar unidos ao Senhor. Nós temos que estar em união com o nosso Deus. Cada um de nós, cada um de vocês. E, versículo de Hebreus 12, 4, eu gosto demais. Parece simples. A santificação. O que nós temos que fazer? O que você tem que fazer? Uma vez passado por essa porta, Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, se o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos. Parece simples, né? Mas é complicado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Passamos pela porta, temos certeza do Senhor Jesus, agora estou com Cristo, mas eu preciso ter paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos 8, 4 diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andar segundo a carne, não andar segundo o mundo. Temos que aprender e temos que nos esforçar para separar aquilo que é do Senhor, aquilo que Deus quer e as coisas do mundo. Não está fácil, porque somos bombardeados e somos envolvidos com as coisas do mundo. Mas nós não podemos. Quer descansar com o Senhor? Quer viver uma vida com Cristo? Vamos ter que abrir mão e temos que dizer não para muita coisa que o mundo nos oferece, em todos os aspectos da nossa vida. Como a lição do reverendo Ronildo de manhã, o cuidado, o descanso. O mundo ele quer nos envolver com tantas coisas, tantas tarefas, que nós não temos tempo. Muitos não têm tempo para quê? Para falar com Deus, para louvar ao Senhor, e um mandamento simples, simplesinho. Não deixei de vos congregar. Simplesinho. Mas estão tão envolvidos. O irmão ali que andou já 10 quilômetros de bicicleta de manhã, parabéns para você. Se fosse outro, né? Já estava cansado. Vou ficar em casa, tomar uma aguinha de coco, ficar sossegado. Não, tem que congregar. Temos que nos congregar, temos que estar diante do Senhor. Meus amados, pastor, acho que ninguém dormiu, não. Que vai ter tempo para cantar mais um hino. Concluindo, dentre as várias portas que existem na vida, que adentremos na porta do louvor até que chegue a nossa presença. O Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendicei o nome. Entra pela porta, louve ao Senhor, viva na presença do Senhor. Vamos servir ao Senhor, porque Ele está voltando. Falta menos que antes. Falta menos que antes. Fale com Deus. Você já passou pela porta? Está andando no caminho? Vamos seguir o conselho do Senhor Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que você não seja um desses que não poderá, mas que você possa ser aquele que pode, porque hoje é dia de salvação. Deus abençoe em nome de Jesus. Pense nisso.